Aí fui pro jornalismo. O jornalismo até completei, porque gostava de escrever, mas aí descobri ao longo da formação como jornalista que se o jornalista gosta de escrever, escreve bem, é melhor, mas não é o fundamental, né? O principal é o jornalista que tem aquele ímpeto de descobrir as coisas, de se enfiar onde não deveria para conseguir a informação mais adequada e tem um compromisso com a verdade. Eu tinha muita vergonha. Eu preferia inventar tudo do que ter que entrevistar alguém, do que ter que fazer as perguntas. Se eu tivesse que apurar qualquer coisa, aí o porteiro falasse, não, você não pode entrar. Eu falava, não, tá bom, então eu vou embora. Não tentava nenhuma alternativa, estratégia. Então eu vi que eu nunca ia ser um bom jornalista, porque eu não tinha o menor compromisso com a verdade. Aí, bem, aí eu fui pra letras depois de jornalismo, que foi onde eu realmente me encontrei, pelo menos nessa parte da formação. Eu já gostava de escrever contos, né? Mas pra mim, eu não sabia que era possível ser escritor ainda, eu não tinha contato com escritores. Então comecei a escrever pra mim, mas ao longo da faculdade de jornalismo, eu tive a sorte de começar a frequentar um pouco a cena da literatura aqui paulistana, né? Porque eu tive uma professora, que é uma crítica literária, uma pesquisadora muito importante, que é a Eliane Robert Moraes. E ela é totalmente da área da literatura, a maior especialista em literatura erótica no Brasil, pesquisa Marquês de Sade, Hilda Hilst. Mas no jornalismo ela tinha uma disciplina que era uma disciplina realmente para a gente experimentar gêneros de textuais, né? Escrever com mais liberdade do que o jornalismo permite, inclusive. Então era como se fosse o que hoje se convencionou chamar de oficina de escrita criativa, mas muito antes disso surgir, né? Disso ficar conhecido. E na aula ela dava exercícios de criação e muito interessantes e muito desafiadores, e eu escrevia ficções e ela começou a gostar e falar, Estevam, você tem que publicar isso, mandar para um jornal, para uma revista. Tanto que alguns contos desse livro foram frutos são fruto desses exercícios. Uhum. Então foi a partir do estímulo dela que eu percebi que tinha valor, e aí como projeto de conclusão do jornalismo eu criei junto com algumas colegas uma revista que tratava de literatura contemporânea, com perfis de vários escritores daquela geração que ficou conhecida como Geração 90.